Olá, pessoas e outros seres, como estão? Hoje estou aqui para falar do quê? Do movimento punk em Cruella. Porque o filme Cruella é ambientado na década de 70, em Londres. E nessa época estava acontecendo, começando e se desenvolvendo um movimento punk. E ao longo do filme a gente tem muitas, assim, não são nem só referências, é realmente toda a ambientação dentro do movimento punk. E no filme a gente vê isso tanto nas atitudes dos personagens, especialmente da Cruella, quanto também na música e na moda. Então, tudo se conecta, esses três elementos, movimento punk, música e moda. Mas se eu fosse falar tudo junto, ia ficar bastante longo, né, o vídeo. Então eu vou tentar dividir aqui sem prejudicar a essência do negócio, né? Então assim, a primeira coisa que a gente nota, né, no filme, que já remete ao movimento punk, é a moda, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre moda, mas só para introduzir aqui, o visual do filme já é muito punk, o visual da Cruella, toda de preto, né, usando muito preto. As customizações, a Cruella desde criança customiza as próprias roupas, isso era uma coisa, né, dos punks. Então assim, por exemplo, hoje eu tô aqui, ó, essa maquiagem, tá vendo? Delineados gráficos que o art usa, o art é muito importante como representante do movimento punk. Alfinetes na roupa, pins, bottles, a Cruella usa muito isso. Aqui a famosa coleira de cachorro, né? Que curiosidade, os punks usavam coleira de cachorro mesmo, porque na época ninguém fazia isso como acessório, então usava mesmo. Então a gente vê isso. E o que foi o movimento punk, né? Na década de 70, a gente estava tendo... Nos Estados Unidos, estava lá a Guerra do Vietnã, ainda existiam resquícios, consequências, né, da Segunda Guerra Mundial. Então tinha a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. O movimento punk não se sabe ao certo, não tem um consenso de onde ele começou, se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas nos dois países o movimento começou mais ou menos na mesma época. E acontecia no mundo o quê? O movimento hippie, né? Nós tínhamos o movimento hippie, o rock já estava tomando ali a forma do que ele veio se tornar futuramente. Só que o rock ainda era o quê? A gente tinha Beatles, era um rock mais tranquilo, e com influência do movimento hippie, né? Paz e amor e tal. Só que muitas pessoas não estavam contentes, especialmente os jovens de classe baixa, né? Classe média baixa, classe baixa, a classe operária. Em Londres a gente fala muito de classe operária, porque tinha um movimento operário que tentava conseguir melhores direitos, melhores condições de trabalho. E aí esses jovens não estavam mais aguentando aquele rockzinho tranquilinho e as manifestações pacíficas dos hippies, né? Então eles começam a querer mais atitude e a ter mais atitude, umas atitudes mais agressivas e objetivas. E aí começa ali algumas mudanças que vão se tornar um movimento punk. Algumas mudanças na moda, né, como eu vou falar no outro vídeo, mas essa coisa do fazer você mesmo, roupas de segunda mão, jaqueta de couro, coisas personalizadas, coisas escritas, né, trazendo mensagens sociais e políticas que eles queriam transmitir. E uma aparência que chocava, né, era uma aparência completamente diferente, moicanos, coturnos, calças rasgadas, que chocavam as pessoas. Eles queriam realmente, eles acreditavam que a sociedade estava engessada, estava vivendo num ciclo, num sistema que só estava prejudicando as pessoas. Então eles queriam quebrar esse sistema, então eles iam contra tudo, né? A sociedade na época, a gente ainda tinha, por exemplo, a segregação racial muito forte, especialmente nos Estados Unidos. Lugares para brancos, lugares para negros, tipo assentos no ônibus só para negros. A gente tinha um movimento feminista começando a se manifestar. A gente tinha os LGBTs também começando a lutar por direitos, né, e contra o preconceito que havia na sociedade. E o movimento punk, ele abraça tudo isso. O movimento punk, ele é antirracista, ele é anti-homofobia, ele é antimachismo. Então,
Os punks, eles abraçaram esses movimentos que já estavam acontecendo, só que eles achavam que tinham que ser mais incisivos, mais diretos na mensagem que eles estavam almejando, nas mudanças sociais que eles queriam. Então eles começam com as vestimentas, e eles começam também com as músicas, né? Como eu falei, tinha aquele rockzinho lá, tranquilinho e tal. E aí a gente começa a ver a transformação do rock com batidas mais despretensiosas. O rock, ele tava muito ligado, muito certinho, sabe? Você tinha que ter esse instrumento, tocar desse jeito, atingir esses acordes, falar disso, falar daquilo. E as pessoas chegam e falam assim, não, chega, gente, o rock ele choca, ele é pra chocar, ele é pra balançar as estruturas, né? Rock and roll, tipo, chocar mesmo, balançar. Então a gente não precisa disso, a gente precisa seguir tradições musicais, a gente precisa seguir regras, a gente toca o que a gente quer. E aí começa meio o movimento das bandas de garagem, onde cada um toca, tipo, todo mundo pode tocar, todo mundo pode fazer música, pode fazer rock, e aí eles começam a fazer isso, né? E aí a gente tem em Londres meio que um centro ali de desenvolvimento, de crescimento, de surgimento de pessoas muito influentes no movimento punk, especialmente na loja Sex. É uma história longa, né? Tô resumindo muito aqui, mas essa loja Sex, ela era do McLaren e na época, a esposa dele, a Vivienne Westwood, e eles começam a abraçar esses jovens que estavam começando a se rebelar contra a sociedade, contra a música, e eles começam a fazer roupas para eles, a dar espaço para eles fazerem shows. E aí, então, a Vivienne Westwood é muito importante, vou falar sobre ela no vídeo de moda, mais sobre ela. E é então que nasce uma das primeiras bandas de rock punk, de punk rock, que é a Sex Pistols. E a Sex Pistols, ela realmente marcou toda a história. E aí a gente já começa a entrar o quê? Vamos começar a entrar um pouco no mundo de Cruella. O primeiro look que a Cruella usa, ela usa o vestido vermelho quando ela invade lá o baile da Baronesa, onde ela se apresenta. Mas a primeira invasão ao evento da Baronesa, tipo, de fato, agressivamente, é aquele look que ela tá com jaqueta de couro, ela chega de moto e tá escrito The Future, né? O futuro no rosto dela. Aquela maquiagem feita com airbrush, ela é inspirada na fonte, nas letras do primeiro álbum dos Sex Pistols, que chamava, como é o nome? Nevermind the Bollocks. E foi esse primeiro disco, olha só que legal. A capa do disco é muito similar à fonte que a Cruella usa, né, em airbrush na maquiagem. O primeiro álbum e a primeira aparição dela, né, chocante, ela usa essa maquiagem. E como eu falei, o Sex Pistols, ele nasceu com a ajuda da Vivienne Westwood, que é muito influente na moda do filme, tá? E foi uma das primeiras bandas de punk rock que a gente conhece. Ao longo do filme, a gente vai vendo outras bandas e outras músicas muito importantes para o movimento punk que vão sendo utilizadas em momentos específicos na trajetória da Cruella. Por exemplo, a gente tem no primeiro desfile da Cruella, depois que ela arruína lá o desfile da Baronesa com um vestido de insetos, que aí eles vão na frente da fonte Regent's Park. Eu já falei sobre essa fonte no outro vídeo sobre referências. E ali tem o primeiro desfile de moda da Cruella, da marca da Cruella. E aí o Art é muito importante, eu vou falar mais dele no vídeo de moda, mas ele é muito importante porque ele é como uma representação, uma encarnação do movimento punk. E é ele que canta a música nesse desfile da Cruella. É legal que o Jasper e o Horace também estão usando looks muito característicos do movimento punk. O Horace está com uma jaqueta de couro customizada com algo bordado atrás. E o Jasper, ele tá com uma calça xadrez, uma jaqueta assim muito despojada, um chapéu, tipo assim, roupas muito de segunda mão. E o Art tá todo espalhafatoso, com uma maquiagem super gráfica, tipo, tomando o rosto inteiro dele uma mancha. E ele canta I Wanna Be Your Dog.
Eu Quero Ser o Seu Cachorro, né? E essa música é do The Stooges, que é uma também, assim, junto com os Sex Pistols, uma das primeiras bandas de punk rock da Inglaterra e do mundo. E é legal que essa música, assim como essa banda, foi um marco no movimento punk. E nesse filme também é um marco, por quê? Porque é o primeiro desfile da Cruella. Ela tinha feito interrupções, né? Mas esse é um desfile, né? Ela tem modelos desfilando usando as peças dela. E o que acontece? Nesse momento, os cães da baronesa estão sequestrados. E a Cruella está querendo passar a mensagem de que ela quer que as pessoas sigam ela. Então, quando o Art canta Eu Quero Ser o Seu Cachorro, ele está se referenciando de que ele quer seguir a Cruella, ele quer seguir essa nova rainha da moda que está nascendo, e ao mesmo tempo uma referência aos cães da baronesa que foram sequestrados. Tanto é que nesse desfile a Cruella usa o casaco com estampa de dálmatas, e a baronesa fala, ela matou os meus cachorros. Que é o que vai gerar depois lá a difamação da Cruella de que ela matou os cães, e, enfim. Então, isso é uma característica muito importante do filme. A música, ela vai descrevendo as coisas do filme, né? Isso é muito legal. E o Art canta essa música também representando aquilo que eu já falei, de que no movimento punk todo mundo podia fazer música. A gente em nenhum momento fica sabendo que o Art é um cantor. E o Jasper, ele só toca lá guitarra no Parabéns da Cruella. Então, assim, eles são amadores, mas eles foram os responsáveis pela música num desfile de moda, que também era amador. Então, tudo isso é muito punk, tudo isso. E a atitude da Cruella de agressividade, tipo, de fazer a baronesa pensar de que ela tinha matado os dálmatas, é um movimento de afronta também muito presente no movimento punk. Outra música muito importante para o movimento punk e que é importante no filme é One Way or Another, da Blondie. A Blondie foi uma das primeiras bandas que tinha uma vocalista mulher e uma também das primeiras bandas do punk rock com uma mulher. Então, foi uma banda muito revolucionária. E no filme, essa música, a música fala, né? A letra da música fala que a pessoa vai perseguir, né? Eu vou te perseguir, eu vou saber com quem você sai, mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar você. E essa música toca quando a Cruella começa a fazer essas invasões nos eventos da baronesa. Então, tipo, a Cruella tá perseguindo a baronesa e tá ali encontrando ela e batendo de frente com ela. Então, é outra música que fala, que meio que narra a história e também fala sobre... E é uma música do movimento punk, né? E isso a gente consegue ver... tem outra música também, também significativa do movimento punk, que é Should I Stay or Should I Go, do The Clash, que é outra banda punk também lá do começo. Essa música, inclusive, aparece em Stranger Things. Ela é bem importante em Stranger Things. E no filme, essa música toca também ali no meio das interrupções da Cruella nos eventos da baronesa, mas no momento em que começam a aparecer pra gente notícias de que as vendas da baronesa estão caindo, de que o reinado fashion da baronesa está sendo usurpado pela Cruella, está sendo ameaçado pela Cruella. E a letra fala exatamente sobre isso, né? Tipo, eu devo ficar ou devo ir embora? Dando pra gente essa ideia de que a baronesa começa a se sentir ameaçada, né? E talvez se questione, será que ela é realmente uma ameaça pra mim? Será que ela vai me fazer embora? Ou será que eu consigo vencer ela e ficar? Então, tipo, é muito, 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 muito legal. E eu acho que, recentemente, a Disney, ela tá conseguindo fazer muito bem essa ambientação, sabe? No vídeo de moda eu vou falar um pouco mais sobre os lugares específicos do movimento punk que aparecem no filme, mas a Disney, ela tá conseguindo trazer nas obras dela recentemente essa ambientação, tanto de época, quanto de cultura, quanto de costumes e tradições do local. Por exemplo, na live action de Mulan, a Disney, ela tentou ao máximo trazer toda a cultura chinesa que ela não tinha trazido na animação da Mulan,
E trouxe tudo, música, costumes, figurino, localização, tudo. Em Moana, por exemplo, Moana, Raya, são culturas muito diferentes, Frozen, e a Disney está conseguindo ser fiel à cultura desse lugar, né? E em Cruella ela também conseguiu fazer isso, ela conseguiu ser fiel aos locais do movimento punk, as músicas, as roupas, a atitude. A Cruella, ela é 100% punk desde que ela nasce. Quando criança, ela nunca se conformou com as tradições sociais que eram impostas a ela. Ela sempre lutou contra elas, né? E ela sempre usou os figurinos dela, as roupas dela para isso. Então a Cruella sempre teve essa essência punk. Outras músicas, assim, todas as músicas são importantes nesse filme, mas outras músicas que têm ali um significado. Quando a Cruella é contratada pela baronesa, ainda como Stella, no primeiro dia que ela chega, né, lá no ateliê da baronesa, começa a tocar Feeling Good, da Nina Simone. E isso é legal porque o punk, ele faz parte da história do rock, né? E a Nina Simone, ela tem essa pegada mais R&B, posso estar falando errado, mas algo do R&B, do blues, que são ritmos que deram origem ao rock. Então, o filme também traz esses outros gêneros, subgêneros do rock, mostrando essa história do rock. E é legal que, por ser um rock mais clássico, é tocado justamente quando a Cruella entra no ateliê de moda clássica da baronesa. Apesar de também estar dizendo como a Cruella se sente, feeling good. A música fala, é um novo dia, é uma nova vida para mim e eu estou me sentindo bem. E é o que a Cruella estava vivendo naquele momento. As músicas desse filme é muito incrível porque as músicas, elas literalmente falam sobre o que os personagens estão vivendo e sentindo. Outra música que fala muito disso é Whole Lotta Love, da Tina Turner, que tem uma pegada muito rock, um rock bem assim pesado, que é a música que toca quando a Cruella vai no baile da baronesa com aquele vestido vermelho, né, que pega fogo e tal. E a música fala que, tipo, eu quero amor, eu quero uma grande quantidade de amor. E é o que a Cruella estava querendo naquele momento. Por quê? Porque ela queria chamar a atenção da baronesa para conseguir o colar de volta. O colar da mãe dela, que era a pessoa que ela mais amava. Então, é outra música que tipo assim, vai descrevendo, né? Assim também, a primeira música que toca, se não me engano, logo que ela é criança, quando vai mostrando o nascimento dela, é Blood Well Right, que tipo fala, você tá certo pra caramba, e mostra isso na infância da Cruella, que toda aquela rebeldia dela estava certa, ela estava certa, por quê? Porque aquela era quem ela realmente era. Assim como quando a mãe dela tá levando ela pra Londres, e elas param na casa da baronesa, que é quando a mãe dela morre, logo que elas chegam na casa, antes de sair do carro, começa a tocar Whisper Whisper, e o whisper significa sussurro, né? Então, e ali o que está acontecendo? A mãe da Cruella está chegando num lugar cheio de segredos, os segredos do passado da Cruella. E segredos geralmente são falados aos sussurros, então é outra música que tá tipo falando ali diretamente, né? Eu tô tentando aqui juntar o movimento punk com a música pra conseguir passar tudo, porque é realmente muita coisa, tem muitas músicas, a Disney não tinha divulgado toda a trilha sonora e isso me deixou muito surpreso. Logo quando começou eu falei, cara, tem músicas aqui que não haviam sido divulgadas pela Disney na trilha sonora original, né? E isso foi legal porque surpreendeu. E todas elas descreviam aquela situação, descreviam os sentimentos dos personagens e todas elas têm sim uma referência com o movimento punk. Uma música que me deixou muito surpresa foi assim, o começo do meu surto é Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Rolling Stones não é uma banda considerada de punk, mas muitas músicas dela, como por exemplo Pain in Black, tem muita batida do punk, são músicas punk, que tem referências no punk. E Sympathy for the Devil foi uma revolução, porque na letra dessa música é o demônio se apresentando para a humanidade e pedindo simpatia. E ele fala, eu acho que eu falei isso
na segunda parte do vídeo de referências, ele fala que, tipo, todos nós somos ele, todos nós somos bons e maus. Que tem muito a ver com o filme. E eu tava pensando, cara, essa música tinha que estar no filme porque, tipo, Cruella Devil, né? Ela é retratada, vista como um demônio. Então, tipo, ela tá se apresentando. E no final do filme, na última cena, quando ela toma posse da casa da baronesa, começa a tocar Sympathy for the Devil. E eu surtei porque essa música se encaixa muito na Cruella. E por outros motivos que eu falei no vídeo lá de referências, na parte 2. E tipo, também Rolling Stones é uma das bandas de rock mais famosas do mundo, que ainda tá nativa, uma das poucas, assim, antigas que ainda estão nativa e que tem, sim, uma importância, um lugar na história do movimento punk. E aí a gente começa a chegar também, tem outras duas músicas, novamente eu não vou conseguir falar de tudo, tá? Mas saindo já um pouco agora do movimento punk e falando mais da música em si, a gente tem duas músicas marcantes no filme, que uma é Call Me Cruella, que é a música original do filme, da Florence and the Machine. A Florence and the Machine é uma banda de indie rock, é uma banda meio indefinida no subgênero do rock, mas que tem uma sonoridade muito diferente. E a música é muito incrível, porque ela descreve completamente a jornada da Cruella e ainda tem ali no momento, tem uma referência à música original, a antiga música da Cruella, né? Do 101 Dálmatas, que eu já vou falar dela. E fala sobre isso, né? Sobre a tentativa de ser boa da Estela, a tentativa de ser doce e dócil, mas ela não conseguiu porque não era ela era Cruella, então me chame de Cruella, que é uma coisa que ela fala no filme, né? Eu sou Cruella, eu não sou a Estela, eu nunca fui a Estela. Então, por mais que seja uma música que não seja punk, ela traz a essência da controvérsia do punk, né? De não se submeter àquilo que foi imposto. No caso, a Estela, né? Sempre foi imposto para ela que ela não podia ser a Cruella. Ela não podia se rebelar e demonstrar a garra que ela tinha, né? Essa música é fantástica, eu poderia fazer um vídeo só sobre ela, porque ela é incrível, tem muitas referências. E eu vou finalizar com a última música do filme, né? Da cena pós-créditos, que é o quê? Cruella Devil, a música clássica de 101 Dálmatas, que o Roger compõe pra ela e que, tipo, é um ícone, né? Tipo, é a trilha sonora da Cruella. E na última cena do filme, na cena pós-crédito, a gente vê o Roger compondo essa música, cara. Se eu já tinha surtado com Sympathy for the Devil, eu surtei tanto com essa cena pós-crédito e com essa origem da música. E assim, é uma música mais pro jazz, né? E é legal que, tipo, a gente começa o filme no rock e a gente tem muito punk e rock mais pesado ao longo do filme. E o filme termina com um jazz que é um gênero muito utilizado na obra original do 101 Dálmatas, né? Da Disney, né? A animação. E a gente termina ali e é muito louco isso, porque como eu falei, tem muitas músicas que contam a história do rock nesse filme. E o jazz é um dos gêneros que originam o rock. E essa música, e o filme termina assim. E é legal que, tipo, quando o Roger tá tocando e cantando, né? Cruella Devil, vai mostrando, assim, o horizonte de Londres da janela do Roger. E o céu começa a ter algumas nuvens cinzas e a trovejar. E especialmente no live action de 96, que a Glenn Close faz a Cruella, em muitas cenas quando a Cruella ri, troveja, sabe? Tipo, mostrando que ela como se ela tivesse, assim, sei lá, uma conexão, né, com o tempo, algo sobrenatural. E tem algumas influências que eu já falei e vou falar também em outros vídeos sobre essas referências a live action de 96. Mas é muito incrível, é muito fantástico como esse filme consegue ambientar totalmente a história do movimento punk, trazer os elementos do movimento punk e as músicas, e como as músicas traduzem e narram os sentimentos e as situações que os personagens vão vivendo. Bom, o movimento punk, para fechar aqui, ele continuou por muito tempo ali nos anos 80 com força. Aqui no Brasil, ele teve mais força nos anos 80, um pouco tardiamente.
A gente teve aqui um festival em 82 que chamou O Começo do Fim do Mundo, que foi o festival mais importante no Brasil de punk, que aconteceu no estado de São Paulo, ali da capital São Paulo, ABC, bandas dessa região. E uma das bandas mais influentes e famosas no Brasil de punk rock é o Ratos de Porão, do João Gordo, né? Que é uma das mais famosas aí, e é de punk rock. Então, o punk se espalhou, ele foi perdendo força até por conta do rock mesmo. O rock foi se mudando, foram surgindo outros gêneros, mas o movimento punk nunca morreu, assim como o rock. A gente ainda tem muitas influências do movimento punk, da moda punk, da música punk até hoje. Inclusive, hoje em dia, estamos tendo aí meio que um revival da música punk, um pop punk voltando aí. E o movimento punk, assim como tantos outros movimentos sociais, que acabam meio que perdendo a força ao longo do tempo, ele acaba se desmanchando e se tornando outros movimentos. E ele teve sim a sua importância, o seu impacto. Obviamente tiveram muitas vezes que manifestações punks foram combatidas pela polícia, pelas forças armadas, especialmente aqui no Brasil, porque na época estávamos tendo uma ditadura, então isso acontecia muito. E é legal também, é a última coisa que eu vou falar, no primeiro disco da Cruella, quando o Art canta, né, a Wanna Be Your Dog, o desfile termina com a polícia chegando. Porque foi um desfile de moda, mas também foi uma manifestação. Também foi uma manifestação punk. E isso acontece até hoje, né? Movimentos sociais são sempre oprimidos, reprimidos pelas autoridades, pelo governo, enfim, pelo sistema, né? Que sempre tenta nos oprimir, né? De várias formas. E é contra isso que o movimento punk lutava. E por que não ainda hoje, né? A essência punk ainda existe, ainda lutamos contra isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu resumi muito a história do punk e muito também o movimento punk e a música em Cruella. Tem muito mais coisas, mas, né, é isso que dá pra trazer aqui no momento. Eu vou deixar algumas referências de vídeos aqui embaixo também sobre o movimento punk, sobre a música punk, sobre a história do rock. E é isso, tá? Logo mais tem mais vídeos, essa série de Cruella tá ficando incrível, vamos ter mais informações dissecando esse filme e essa personagem. Então, é isso.